Jonas 1:1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, e de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia num profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens? Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para o mar, para que o mar acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e os lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Preste atenção, hoje eu quero falar um pouco sobre libertação. Tem pessoas que estão buscando se libertar, mas a verdadeira libertação, ela não se encontra quando a gente segue a nossa vontade. Muito pelo contrário. E sim, quando nós nos rendemos à vontade de Deus. Você vai entender o que eu estou querendo dizer.
Tem muitas pessoas buscando a libertação, mas não conseguem, porque essas pessoas não estão se rendendo à vontade de Deus. Muita coisa de ruim está acontecendo, porque ela não se rende à vontade de Deus. O profeta Jonas, Deus falou com ele: você vai a Nínive e prega, porque a maldade desse povo chegou até mim. Mandou ele pregar para aquele povo. E ele fugiu de diante da presença de Deus. Ele foi até o navio, pagou sua passagem, foi para Tarsis. E ali houve uma grande tempestade no meio do mar. E descobriu-se então que ele era o motivo daquela tempestade. E jogaram Jonas dentro do mar. E lá um grande peixe o tragou. Foi parar lá nas entranhas do peixe. Meu amigo, o Jonas passou por tudo isso. Foi parar lá nas entranhas do peixe. Por quê? Porque ele buscou a vontade dele. A vontade de Deus era que ele fosse a Nínive e pregasse, e anunciasse a palavra de Deus. Mas ele preferiu seguir a sua própria vontade, e se viu aprisionado, primeiro passando por uma tempestade, depois aprisionado no ventre de um peixe. Não dá para receber a vitória, para ter sucesso na vida, se você não se rende à vontade de Deus. A vontade dele era ir para Tarsis, mas a vontade de Deus era que ele fosse para Nínive. E ele recusou a vontade de Deus para seguir a sua. Às vezes acontece a mesma coisa. Às vezes a gente ora por uma pessoa e ela não é curada, ela não é liberta. Mas por que isso acontece? Porque em muitas oportunidades ela não se rende à vontade de Deus. Por exemplo, você está muito magoado com alguém, chateado, aborrecido. Você tem vontade de pagar na mesma moeda que a pessoa fez para você. Mas essa não é a vontade de Deus. Você tem que liberar o perdão. Jesus ensinou no Pai Nosso que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão que eu desejo receber de Deus está condicionado ao perdão que eu ofereço àquele que me ofende. Se eu não perdoo, eu também não recebo o perdão de Deus. Então, temos vontades, só que muitas vezes essas vontades, elas não são vontades, não é a vontade de Deus. E consequentemente, isso nos traz grandes problemas, nos traz grandes dificuldades. Por exemplo, quem é que você já não sentiu vontade de bater em alguém, não é? Hoje eu senti vontade de matar pelo menos uns 3. Se eu tivesse um revólver, pastor, está amarrado. Eu falei para um obreiro esses dias que eu tinha um revólver guardado, uma arma. Ele ficou doido. Aí eu abri a gaveta, mostrei a Bíblia Sagrada para ele. Ele falou: o que é isso, pastor? Pensei que o senhor estava falando sério. Ele não. Mas você já não sentiu a vontade de pegar alguém e dar, bater, surrar, sim ou não? Quem é que já sentiu essa vontade? Quem não levantou a mão está virando anjo, né? As penas estão crescendo, vai bater asa e vai voar. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque se você tem vontade de fazer tal coisa, não é errado. Agora, errado é você fazer. Eu tenho, como eu disse, eu tive vontade de fazer, mas não vou fazer porque essa não é a vontade de Deus, essa é a minha vontade. É aí que eu acabo caindo na mão do capeta, do gramunhão, do encardido. Por quê? Porque eu deixei de lado a vontade de Deus para buscar a minha vontade. E isso me traz problema. Foi o que aconteceu com Jonas. De repente está acontecendo a mesma coisa com você. Está acontecendo a mesma coisa. Você está sofrendo, mas está insistindo numa coisa que não presta. Está insistindo numa coisa que não é boa. A gente tem que insistir no que é bom. A gente tem que insistir nas coisas de Deus.
e não numa vontade humana que só vai trazer problemas para nós. O cidadão está lá com a chupeta do capeta na boca e está insistindo naquilo, está tossindo igual um cachorro, está acabando, ele está se acabando, mas ele está insistindo naquilo ali. Aí ele vai ao médico, o médico examina, você está com câncer no pulmão. Aí ele fica desesperado, mas por quê? Ele insistiu numa coisa que não presta, buscou a vontade dele. Pessoal, o pecado, a coisa que não presta, é igual frieira, aquilo que dá no... Você já teve frieira, já? Ah, pensei que você nunca teve isso, né? Tá bom. A frieira, quanto mais você coça, mais dá vontade de coçar, não é? Você vai coçando, 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 vai coçando. Se você não parar, vai ficar na carne viva. O que não presta é assim. A carne gosta daquilo, mas não é a vontade de Deus. Você vai satisfazendo a vontade da carne, só a vontade da carne, só a vontade da carne. É aquele cidadão, hoje eu peguei 3. Pegou 3, um dia ele pega a AIDS também. E morre. E ainda vai para o braço do capeta. Mas por quê? Ele está buscando a sua vontade e insistindo numa vontade pessoal que não tem nada a ver com a vontade de Deus. No caso do Jonas, ele insistiu na vontade dele, foi ao oposto do que Deus lhe dissera. E ele foi parar no ventre do peixe. Agora, olha só que interessante, o capítulo 2, versículo 1 diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, da minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do vento do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Então ele começou a orar lá da barriga do peixe, lá do vento do peixe. E lá do vento do peixe, ele resolveu se render à vontade de Deus. Você pode ver no verso 9 agora, que diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício, a voz do agradecimento, com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei, ou seja, o que eu prometi, eu vou fazer. Do Senhor vem a salvação. Lá da barriga do peixe, ele se rendeu à vontade de Deus. E quando ele se rendeu à vontade de Deus, olha o que aconteceu no verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Quando ele se rendeu, o próprio Deus falou: peixe, solta o Jonas. E o peixe soltou e jogou ele na praia. A mesma coisa acontece hoje. Se você se rende à vontade de Deus, aquele mal que te prendia já não pode prender mais. Aquele mal que te segurava já não pode segurar mais. Pode ser o capeta mais forte do inferno, mas uma ordem de Deus faz ele te soltar. Faz ele deixar você. O livro sagrado está dizendo aí no verso 10, olha só. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Deus falou àquele peixe que havia engolido Jonas, que havia aprisionado ele. Quando Deus falou, ele ouviu a voz de Deus, ele teve que soltar o Jonas. Mas isso só aconteceu quando Jonas se rendeu à vontade de Deus. Por isso é que eu disse, a verdadeira libertação não acontece quando a gente busca a nossa vontade, mas sim quando a gente se rende à vontade de Deus. Aí acontece libertação. Porque estava preso, só se libertou quando ele se rendeu. Até quando você vai ficar desse jeito? Quanto tempo você vai demorar para se render à vontade de Deus? Até quando você vai ficar nesse negócio, né? Tá igual aquela pessoa, né? O cidadão namora, ele diz para a namorada: eu te amo, você é o amor da minha vida. E a moça diz: ah, bem, se você me ama, então vamos casar.
Ele disse: casar não. Quer dizer, ou seja, ele ama, ele gosta, mas não quer o quê? Compromisso. Tem gente que ama Jesus, gosta de frequentar a igreja, mas não quer compromisso nenhum. Quer continuar buscando só a sua vontade. E aí, meu irmão, é desse jeitinho que o capeta gosta. É dessa forma que o inimigo gosta. E ele entra na vida financeira, entra na vida conjugal, e vai entrando na saúde, e vai trazendo aqueles problemas todos. Por quê? Você não se rende. Jesus nos ensinou lá no Getsêmani. Ele sabia de tudo que ele ia passar. E lá ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, que era o cálice da morte. Se a oração de Jesus terminasse ali, nós estávamos sem solução para a nossa vida hoje. Mas aí Jesus então continua a oração dele dizendo: no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Naquela hora, o Jesus, homem, recusou fazer a sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Ele se rendeu a Deus, e o resultado hoje é que nós temos livre acesso ao Pai pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Mas ai de nós, se Jesus não tivesse rendido totalmente à vontade de Deus. Às vezes você quer que Deus cure o seu filho, faça um milagre na sua família, mas você não está fazendo a vontade de Deus, não está se rendendo à vontade de Deus, está dando até mau testemunho dentro da sua casa. Você não se rende à vontade de Deus. E aí, você vai falar com seu filho, o filho diz: pai ou mãe, vocês querem me dar conselho, mas vocês não fazem do jeito que vocês aprendem. Vocês só fazem coisa errada. Quer dizer, estão ouvindo, sabem qual é a vontade de Deus, mas estão vivendo a vontade deles. O Jonas ouviu, sabia qual era a vontade de Deus, mas buscou a vontade dele. Foi parar lá na barriga do peixe. Você já imaginou? A barriga do peixe devia ter resto de comida, aquele negócio sujo, aquela fermentação. É a mesma coisa de cair dentro de um lugar cheio de lavagem, que negócio podre. E o Jonas caiu lá, no lugar mais sujo. Tem gente que está no lugar mais sujo, terrível, lá no fundo do poço, lá no buraco, porque ainda não se rendeu à vontade de Deus. Se renda, meu amigo. Pare com esse negócio. Tem gente aqui, pessoal, que se continuar do jeito que está, vai perder até a própria vida. Se continuar fazendo as besteiras que estão fazendo, vão perder a vida. Só está jogando praga? Não, nada disso. Eu vim aqui para te abençoar hoje. Mas o livro sagrado diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim dele é a morte. É a morte. Você acha que é bom esse caminho que você escolheu. Só que esse caminho vai acabar te levando à morte. Vai acabar te levando à destruição. Então é melhor se render. Será que você vai ter que passar por tudo que o Jonas passou, por dificuldade, para se render à vontade de Deus? Meu amigo, se renda hoje. Hoje é o dia. O que Deus tem para você é muito maior do que o que você já perdeu. Porque o livro sagrado diz que a glória da última casa seria maior do que a primeira. Que Deus tem é muito maior. Pare de ficar chorando que você perdeu. Pare de ficar olhando para trás. A fé, ela cura o seu passado, cura o seu presente e te prepara para o futuro promissor. Olhe para frente. Quem vive de passado é museu. Pare de ficar olhando, eu tinha, era assim, agora não é mais. Deus, eu vou fazer a tua vontade e o Senhor vai mudar isso. Em nome de Jesus. Amém?